A Ucrânia deveria perder os céus. Superada em número, em armamento e equipada com jatos soviéticos antigos, esperava-se que sua força aérea entrasse em colapso em dias quando a Rússia invadiu. Em vez disso, a Ucrânia realizou uma impressionante reviravolta. Não igualando a Rússia a avião por avião, mas construindo um novo tipo de poder aéreo. Uma rede nacional de drones, armas caseiras e jatos de combate ocidentais adaptados rapidamente. Em 2025, o poder aéreo está finalmente quebrando a espinha dorsal da Rússia. Vamos mergulhar em como a Ucrânia se transformou de um azarão terrestre em um crescente gigante aéreo, reescrevendo as regras da guerra ao longo do caminho. Pode parecer surpreendente, mas quando a União Soviética desmoronou em 1991, a Ucrânia herdou a terceira ou quarta maior força aérea do mundo. Dependendo da fonte, dividido entre dois ramos do exército soviético, a Força Aérea e as Forças de Defesa Aérea. Como nação independente, iniciaram com 2.000 aeronaves, incluindo caças, bombardeiros estratégicos e sistemas de suporte avançados. Eles representavam o ápice da tecnologia soviética dos anos 80. Contudo, apenas Estados Unidos da América, Rússia e China superavam em números de poder aéreo, apesar da classificação chinesa ser questionável. Porém, como muitos militares pós-soviéticos, a Força Aérea da Ucrânia sofreu com décadas de negligência, cortes orçamentários e a dura realidade de manter equipamentos complexos da era soviética sem o apoio russo. Nos anos 2010, a Ucrânia rendeu-se, vendeu ou devolveu 60% de suas aeronaves. Tudo isso foi um esforço para pagar as dívidas crescentes do país ou cumprir acordos de não agressão com a Rússia, o Memorando de Budapeste, que incluía a devolução de reservas significativas de ogivas nucleares deixadas na Ucrânia pela Rússia após o colapso da União Soviética. Esses acordos seriam quebrados até 2014. Nesse momento, a Ucrânia possuía cerca de 200 aeronaves de combate em serviço ativo, com pouco progresso na atualização da frota desde os anos 90. A liderança da Força Aérea da Ucrânia reconheceu que a maioria dos caças do país se tornaria inviável até 2030. Uma admissão sombria que previu a situação desesperadora da Ucrânia quando a Rússia iniciou sua invasão em larga escala. As sementes da atual transformação do poder aéreo da Ucrânia foram plantadas bem antes do que muitos imaginam. Quando a Rússia anexou a Crimeia, em 2014, e começou sua guerra híbrida no leste da Ucrânia, os líderes militares ucranianos entenderam que estavam enfrentando uma ameaça existencial que exigia mudanças fundamentais. O esforço da Ucrânia para reprimir os movimentos separatistas impulsionados pela Rússia resultou na perda de quase metade de sua força aérea em um ano, reduzindo sua frota para pouco mais de 200 aeronaves. Foi uma das maiores perdas de equipamento da Força Aérea em conflitos no século XXI até então. Além disso, o restante da frota estava danificado ou em vários estados de desgaste, provocando sucessivas revisões e tentativas de montar aeronaves operacionais com peças recuperadas. Depois da invasão russa em 2014, a Força Aérea Ucraniana iniciou um esforço para colocar o maior número possível de jatos em funcionamento. Convocou o máximo de reservistas da Força Aérea para tornar a unidade aérea de força o mais pronta possível para o combate. Essa crise marcou o início da virada da Ucrânia para os métodos de treinamento da OTAN e o pensamento militar ocidental, que posteriormente contribuiu para seu sucesso na guerra. Em 2020, os principais ativos da Força Aérea da Ucrânia eram 2 brigadas de caças com cerca de 50 flankers, equivalentes ao F-15C americano. Acredita-se que cerca de 30 estavam operacionais no início de 2025. O cenário era ainda mais desafiador, pois a Ucrânia carecia de capacidades cruciais de defesa aérea, como alerta antecipado aéreo e reabastecimento aéreo de tanques de controle, terminais de link de dados digitais para conectar munições inteligentes modernas, mísseis de cruzeiro lançados por ar ou pods de reconhecimento e direcionamento. A Ucrânia não só tinha aviões antigos, como também perdia capacidades inteiras consideradas essenciais para forças aéreas modernas. A falta de modernização é um tópico complexo que requer aprofundamento em geopolítica e economia pré-guerra. Mas é melhor descrito sucintamente como originário de algumas fontes principais.
Um dos motivos é que a frota existente da Ucrânia ainda era totalmente de tecnologia e origem soviética, não fabricada domesticamente. E a Rússia se recusou a vender mais jatos para um país que planejava invadir. Em segundo lugar, a Ucrânia teve um histórico diplomático e econômico ruim nos anos 2000. Governos sucessivos alternaram entre posições pró- e contra-europeias, enquanto tinham algumas das piores taxas de corrupção do mundo. A falta de financiamento causa o terceiro motivo. O orçamento militar da Ucrânia, antes da guerra, era muito inferior ao esperado para seu tamanho e contexto histórico. Com estimativas de orçamento total do Ministério da Defesa de cerca de 172 bilhões de dólares, nesse ponto, a Ucrânia sequer poderia adquirir jatos modernos, pois apenas alguns deles comprometeriam seu orçamento, mesmo vendendo seus jatos soviéticos. Em quarto lugar, devido ao conflito Rússia-Ucrânia, os países da OTAN, únicos produtores de jatos ocidentais, estavam cautelosos em vender aeronaves contemporâneas para a Ucrânia. Após 2014, a Europa evitou provocar a Rússia devido à forte dependência das exportações de gás russo, entre outros fatores. Ironicamente, um relatório do Conselho Atlântico de 2021 sugeriu que manter a força aérea ucraniana fraca, devido à falta de atualizações, foi um dos principais motivos pelos quais a Ucrânia estava no radar da Rússia para uma agressão contínua. A Ucrânia enfrentava um dilema. Obter atualizações poderia dissuadir a Rússia de atacar, mas o país era muito pobre para comprá-las. Assinar acordos de aquisição militar com a OTAN, que levariam anos para serem finalizados, poderia provocar um ataque da Rússia. Tudo isso acabou sendo irrelevante em fevereiro de 2022, já que a Rússia atacou de qualquer maneira. Mas é também onde a história toma um rumo inesperado. A força aérea da Ucrânia estava em desvantagem, com cerca de 9 vezes menos aeronaves operacionais que o adversário. A Rússia também passou as 2 décadas anteriores aperfeiçoando projetos soviéticos, resultando em aeronaves uma geração à frente em eletrônica, navegação e desempenho. No papel, espera-se que o plano de guerra russo obtenha superioridade aérea rapidamente. A Ucrânia, por sua vez, ignorou a rota tradicional para obter poder aéreo. Ao invés de tentar igualar a Rússia em quantidade de aviões, a Ucrânia focou em controlar seus céus, utilizando uma tecnologia emergente, os drones. A transformação começou com desespero e criatividade em igual medida. No início da guerra na Ucrânia, o país utilizou drones doados e dependeu significativamente da importação de tecnologia e do financiamento proveniente de doações da OTAN. Avançando anos na guerra, o país está prestes a produzir 45 milhões de drones este ano. Reflita sobre esse número. 4 milhões de drones em um ano significa que a Ucrânia estará produzindo mais de 10 mil drones todos os dias. A Ucrânia criou uma rede de mais de 500 fornecedores, desde grandes empresas até oficinas de garagem, sob pressão de bombardeios diários e ameaças crescentes da Rússia. Esses não são contratados de defesa tradicionais em instalações bilionárias, mas empreendedores, engenheiros e voluntários montando linhas de produção em porões, prédios abandonados e fábricas improvisadas. Os drones visão em primeira pessoa, foram um dos primeiros impulsionadores para a Força Aérea sem brilho, pois atuavam como unidades de controle aéreo de curto alcance, que proporcionavam superioridade aérea limitada mais próxima ao solo. Eles foram importados para a Ucrânia já em junho de 2022, pela unidade militar voluntária Signum. Desde então, os drones se tornaram símbolos da engenhosidade ucraniana. Mês após mês, os drones kamikaze visão em primeira pessoa se tornavam mais eficazes, ou ganhavam funções adicionais que complementavam ou até suplantavam as forças aéreas e a infantaria mecanizada tradicionais. A Rússia implantou drones semelhantes, levando a uma luta constante para entregar a próxima grande atualização no espaço dos drones visão em primeira pessoa, para superar contramedidas, melhorar a confiabilidade ou aumentar o poder de fogo. A pressão contínua impulsionou a indústria de drones do país, levando a pequenos fornecedores, competindo ou unindo forças para melhor suprir as forças emergentes da Ucrânia. Isso gerou um enorme pico de produção. No início de 2024, a Ucrânia produzia cerca de 20 mil drones, visão em primeira pessoa mensalmente. No fim daquele ano, o número subiu para 20 mil mensais. Trata-se de um aumento de 10 vezes na capacidade de produção em menos de um ano, um crescimento inédito nos tempos atuais.
O impacto tático dos drones tem sido devastador para as forças russas. Os drones visão em primeira pessoa ucranianos custam em torno de $2.000, mas conseguem destruir tanques russos que valem milhões. Mas as implicações estratégicas da abordagem da Ucrânia, baseada em drones, vão muito além de vitórias individuais contra alvos pequenos como tanques ou infantaria. Drones de longo alcance, como o Bayraktar TB-2 turco, aclamado como o salvador da Ucrânia no início da guerra, reduziriam a dependência do país em uma força aérea tradicional, já que os drones de curto alcance eram apenas uma solução temporária. Para comprovar isso, basta observar uma estatística notável. Em 2025, os drones causaram de 60% a 70% dos danos e destruição ao equipamento russo. O poder aéreo improvisado da Ucrânia foi mais eficaz em degradar as capacidades militares russas do que as forças tradicionais. Isso é atribuído principalmente ao fato de a Ucrânia ter expandido sistematicamente o alcance geográfico de suas operações, criando várias realizações de referência. Isso levou a guerra gradualmente para o interior do território russo. Os primeiros drones de longo alcance ucranianos, como o UJ-22, inicialmente podiam atingir alvos a até 800 quilômetros de distância. Um alcance que possibilitava ataques a instalações militares próximas à fronteira russa, mas mantinha a maioria da infraestrutura estratégica da Rússia fora do alcance ucraniano. Até 2024, engenheiros ucranianos ampliaram o alcance para mais de 960 quilômetros, permitindo ataques a alvos no interior do território russo, antes considerado seguro. Isso permitiu à Ucrânia atacar persistentemente depósitos de munições e linhas de abastecimento vitais que partiam do norte e leste do país para as frentes de batalha. Isso também colocou Moscou ao alcance de ataques de longo alcance. E os ataques em agosto e setembro na região da capital geraram um burburinho significativo entre oficiais da OTAN. O fato de a Ucrânia poder ameaçar diretamente a capital russa deu à OTAN o incentivo para permitir o uso de doações de mísseis de longo alcance caros e devastadores fora do território ucraniano. O envio de mísseis Taurus alemães para a Ucrânia permitiria que eles mirassem em infraestruturas vitais reforçadas, como pontes e abrigos. Como o Taurus é uma das poucas armas que podem perfurar alvos endurecidos. Cada avanço nos drones da Ucrânia dava à OTAN certeza de que investir no país era uma forma de derrotar a Rússia diretamente, não apenas ganhar tempo. O verdadeiro avanço ocorreu quando o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou em 2025 que os drones produzidos internamente agora podiam ser operados a uma distância de 2.000 quilômetros, cobrindo essencialmente todo o território russo estratégico, pois além disso fica apenas a desolação e a floresta siberiana. A Operação Teia de Aranha exigiu 18 meses de planejamento dos serviços de inteligência da Ucrânia para atingir as bases russas, que estavam a até 3.000 milhas de distância e armazenavam 40 bombardeiros estratégicos. Essa foi uma tarefa monumental. Contrabandear drones de curto alcance por caminhões, usar a internet para lançá-los e contar com a inteligência artificial e orientação inercial para enviá-los até o alvo significava que toda a operação era realizada sob o radar da Rússia. A Teia de Aranha foi considerada um ponto de virada da guerra, pois a Rússia perdeu grande parte de seus sistemas de entrega de armas nucleares de uma vez. Para um país que não possuía mísseis balísticos intercontinentais, antes considerados a única forma de atingir alvos militares distantes, sem detecção ou repercussão. A campanha ucraniana de drones de longo alcance também mostrou outro aspecto da guerra econômica: o sucesso de pequenas unidades móveis em detrimento de uma frota de aeronaves. A campanha de ataques de drones da Ucrânia, no início de 2025, focou na infraestrutura energética russa e eliminou cerca de 1/10 da capacidade de refino de petróleo da Rússia. Isso permitiu que a Ucrânia mirasse sistematicamente nas bases econômicas da máquina de guerra russa. A variedade de alvos indica uma campanha ucraniana bem planejada para desmantelar sistematicamente a infraestrutura energética russa. Drones ucranianos atingiram ao menos 8 refinarias, além de diversos depósitos de petróleo, estações de bombeamento e portos usados para exportação de petróleo e gás. Os números de produção de todos os drones revelam uma história ainda mais impressionante quando contextualizados. Em 2023, a Ucrânia produziu cerca de 80.000 drones em todas as categorias.
Em 2024, o número de drones aumentou para 2 milhões, mas as projeções da Ucrânia para 2025 previam a produção e aquisição de mais de 5 milhões, sugerindo um crescimento anual de mais do que o dobro em uma indústria criada do nada. Para comparação, a OTAN geralmente adquire apenas centenas de mísseis por ano, ou milhares em anos excepcionais. A diferença de escala é uma mudança fundamental de paradigma da fabricação de precisão de sistemas caros para a produção em massa de armas descartáveis, mas altamente eficazes. A integração da inteligência artificial em sistemas de longo alcance representa um grande avanço nas capacidades de guerra. Durante os bombardeios estratégicos, os drones que perdem contato com os operadores ucranianos passam automaticamente para a navegação guiada por inteligência artificial em rotas pré-programadas. Os sistemas de inteligência artificial, ao atingirem seus alvos, identificam tipos de aeronaves, calculam ângulos de ataque ideais e detonam explosivos autonomamente. Esse nível de complexidade permite que os drones ucranianos realizem missões estratégicas com mínima supervisão, reduzindo significativamente os custos e riscos operacionais de cada ataque. As medições de impacto estratégico evidenciam o sucesso da Ucrânia em redefinir a guerra de longo alcance. De setembro de 2022 a dezembro de 2024, a Rússia lançou mais de 19 mil mísseis e 14.700 drones de ataque unidirecionais contra alvos ucranianos, representando um grande gasto de recursos com efeito estratégico limitado. Em contraste, os drones de ataque de longo alcance da Ucrânia, mesmo em menor número, alcançaram um impacto desproporcional ao mirarem infraestruturas cruciais, sistemas de armas estratégicas e pontos de estrangulamento econômico. A destruição de 1/3 da frota de bombardeiros estratégicos da Rússia em um único golpe foi o ponto alto. Isso confirmou que a Ucrânia desenvolveu armamentos contra os quais a Rússia não tinha defesas confiáveis. A Ucrânia superou sua desvantagem numérica ao criar uma nova categoria de guerra aérea. Uma que enfatizava quantidade, adaptabilidade e custo-efetividade sobre métricas tradicionais como velocidade e capacidade de carga. Contudo, isso não implicava que a Ucrânia recusaria sistemas aéreos tradicionais. Afinal, drones não têm a mesma presença que uma frota de jatos de combate bombardeando uma base militar ou abatendo a infantaria mecanizada. Enquanto a Ucrânia revolucionava a guerra com drones, também ganhou tempo, presença na mídia e boa vontade diplomática para influenciar a OTAN a fornecer pacotes de doação mais robustos. A OTAN finalmente se saiu bem em 2024 com o primeiro carregamento de F-16S da Holanda, Noruega e Dinamarca. Os pilotos ucranianos treinaram por meses, no país e no exterior, para se adaptarem aos novos sistemas. Apesar dos F-16 Fighting Falcon terem decolado pela primeira vez de aeródromos ucranianos em agosto de 2024, eles rapidamente se tornaram a base das renovadas forças aéreas da Ucrânia, mesmo não sendo aeronaves de ponta pelos padrões da época. As aeronaves que a Ucrânia recebeu da OTAN foram fabricadas nos anos 80 e 90 e passaram pela atualização de meio de vida ou modernização de meio de vida, antes de serem consideradas para desativação total por seus países de origem. Mesmo antigas, essas aeronaves trouxeram capacidades superiores à frota ucraniana da era soviética. Por exemplo, os pods de contramedidas eletrônicas Airborne Non-Aircraft Launchable Q-131 do F-16 se mostraram inestimáveis. Esses sistemas interferiam nos radares russos, criando sombras, ecos ou imagens falsas, dificultando muito o direcionamento da aeronave. A eficácia desses F-16 superou as projeções mais otimistas. Em 13 de dezembro de 2024, um jovem piloto ucraniano de F-16 realizou um feito inédito. Derrubando 6 mísseis de cruzeiro russos em uma única saída, 4 foram destruídos usando mísseis Arar, enquanto o piloto eliminou 2 adicionais usando apenas o canhão de 6 canos M61A1 da aeronave. Essa conquista foi marcante porque a Rússia havia lançado um ataque aéreo massivo, usando quase 200 drones, além de 93 mísseis de cruzeiro e armas hipersônicas Kinzhal. A contribuição francesa dos caças Mirage 2000 fortaleceu a defesa aérea ucraniana. Em março de 2025, os Mirage 2000 e os F-16 foram implantados para contra-atacar um massivo ataque russo envolvendo 70 mísseis e cerca de 200 drones de longo alcance.
Zelensky elogiou os pilotos do Mirage por interceptarem com sucesso vários mísseis de cruzeiro durante o confronto. O valor estratégico de operar simultaneamente os F-16S e os Mirage 2000 ficou claro para os analistas militares. Ao implantar dois modelos distintos de aeronaves, com eletrônicos divergentes, a Ucrânia poderia usar diferentes sistemas de guerra eletrônica em frequências variadas. A Rússia precisará desenvolver contra-estratégias muito mais rapidamente, reduzindo sua eficácia e permitindo à OTAN responder agilmente com atualizações nos sistemas. A integração do avião de alerta antecipado aéreo Saab 340, A da Bustricê 890 da Suécia, completou o quebra-cabeça da defesa aérea ucraniana. Com um radar avançado de varredura eletrônica no topo do casco da aeronave comercial, o Saab rastrearia múltiplos alvos aéreos e marítimos a até 250 milhas de distância. Essa capacidade tratou de uma das vulnerabilidades mais críticas da Ucrânia, o alerta antecipado contra ataques de bombas planadoras russas, cada vez mais frequentes e devastadores. O que se destaca na integração das aeronaves ocidentais pela Ucrânia é como o país conseguiu extrair o máximo de eficácia de plataformas essencialmente envelhecidas. Os F-16S podem oferecer capacidades melhoradas em comparação com a frota soviética da Ucrânia, mas precisariam ser substituídos em 4 a 6 anos, com base nas horas de voo. Enquanto isso, as vendas militares estrangeiras de F-16 para a Bulgária e a Eslováquia mostram que esses caças envelhecidos, dos quais a 90 custam em torno de 200 milhões de dólares por aeronave, representando um grande investimento singular. Porém, os pilotos ucranianos superaram as expectativas da OTAN em termos de taxas de sucesso. Essa mudança obrigou os estrategistas da OTAN a encarar uma realidade incômoda sobre a guerra atual. As métricas tradicionais de poder militar dependiam da quantidade de tanques, da sofisticação dos sistemas de armas e do tamanho dos orçamentos de defesa. A Rússia sempre foi classificada como a segunda maior potência militar global, logo após os Estados Unidos da América. Mesmo assim, quando a Rússia iniciou uma guerra, falhou em capturar rapidamente um país que era apenas uma sombra de seu antigo eu soviético. O êxito da Ucrânia indica que conflitos futuros serão vencidos por forças adaptáveis, inovadoras e capazes de produzir sistemas menores e numerosos, ao invés de depender de plataformas caras e complexas que demandam anos para desenvolver e implantar. As implicações dessa mudança são profundas e afetam alguns dos sistemas militares mais elogiados do mundo. Os sistemas avançados da OTAN, como as baterias de mísseis Patriot e os sistemas de foguetes Mars de alta capacidade, apesar de impressionantes, têm dificuldade em igualar a relação custo-eficácia da abordagem baseada em drones da Ucrânia. Afinal, o Patriot é projetado para lançar um míssil interceptador de milhões de dólares contra um míssil balístico de bilhões de dólares. Não para explodir drones baratos e abundantes e bombas planadoras do céu. Os mísseis de alta altitude de Marte, fornecidos à Ucrânia pela OTAN, são limitados, pois a aliança prioriza manter seu próprio suprimento. A Ucrânia depende dessas doações, já que não produz esses mísseis. Ainda assim, os sistemas de drones são muito mais baratos que os lançamentos de alta altitude em Marte, podendo ser realocados conforme a necessidade. Provavelmente, há menos de 50 sistemas de alta altitude de Marte na Ucrânia, tornando-os uma gota no oceano, comparado ao número de drones sendo implantados diariamente por ambos os lados do conflito. Talvez o mais revelador seja como outras grandes potências responderam às inovações da Ucrânia. Os Estados Unidos da América lançaram o programa Replicator para combater as capacidades de drones e da Força Aérea Chinesa. Porém, o real motivo de sua existência está no próprio nome. Reproduzindo o êxito ucraniano na produção descentralizada de sistemas de drones baratos e eficientes. A OTAN criou um Centro Conjunto de Análise, Treinamento e Educação OTAN-Ucrânia, na Polônia, convidando desenvolvedores ucranianos para modernizar os conceitos militares europeus. Enquanto isso, o Exército de Libertação Popular, o Exército Chinês, reestruturou sua força de apoio estratégico em 3 ramos. Isso desenvolveria as mesmas operações de guerra eletrônica de drones que a Ucrânia aperfeiçoou. Países que investiram décadas aprimorando armamentos caros e avançados, agora buscam aprender lições com a Ucrânia, que começou a guerra. Desafiando previsões de queda em 3 dias, essa tendência não mostra sinais de desaceleração, com cada notícia trazendo outra forma inovadora.
A Ucrânia usou suas limitadas capacidades aéreas. No final, a Ucrânia persistiu em defender mais doações de jatos de combate e aeronaves para o país. Zelensky afirmou em 2024 que mais de 120 F-16C seriam um bom começo para preencher as lacunas nos sistemas de defesa aérea do país. O total de F-16S Mirage 2000S adquiridos por eles até meados de 2025 pouco passou de 100. Isso ocorreu antes da Rússia utilizar em larga escala bombas planadoras, que exigem jatos e defesas antiaéreas convencionais para uma proteção integral. Os países europeus estão mais unidos do que nunca para se comprometerem com essa assistência. A Ucrânia dá esperança de que forçará a Rússia a se aproximar das negociações de paz ou arriscar perder mais homens e equipamentos. Obrigado por assistir e se inscreva no The Military Show para mais análises aprofundadas da geopolítica global.